Bárbara Gância. Eu estou procurando emprego, queria saber se você me contrata. Já. Então tá bom, porque sinceramente você sabe que o jornalismo não anda essas coisas, né? Eu até escrevi um livro, porque jornalismo já era. Então agora eu tive que escrever. Como o jornalismo já era, Bárbara Gância? Alguém está contratando alguém? Eu só vejo gente sendo mandada embora, você não precisa mais de você, não serve mais. O que foi, meu filho. Mas a internet está aí. A internet está aí, mas não sei o que acontece, que as pessoas não querem mais pagar a gente para trabalhar, né? É pastel de vento em matéria de dinheiro, né? Nossa, Maurício. Olha aqui, Bárbara Gância. Bárbara, 11 anos livre do vício do álcool. Eu não gosto de chamar de vício, Mauri. De quê? Da dependência. Da dependência, tá Porque bom. o vício implica uma fraqueza de caráter. Implica um vício, um vício. Não, eu tenho uma doença que chama alcoolismo. Por que você demorou tanto tempo para contar para todo mundo num livro? Porque meu pai e minha mãe tinham que morrer antes, né? É verdade mesmo? Claro, você vai fazer os caras passarem de novo o que eles já passaram uma vez, né? É triste, eu não podia fazer isso nem com meu pai, Fala nem um com a minha pouquinho mãe. dos seus pais. O Piero Gância, O Piero Gância, seu pai, grande, o lorde. primeiro cara ele que lançou no Brasil as corridas de automóveis, primeiro campeão. Não, ele foi campeão de automobilismo, ele corria de Alfa Romeo e ele fez a reforma de Interlagos, ele e minha mãe, e aí veio a Fórmula 1 e aí ele virou, sei lá, executivo de corridas e Importantíssimo. assim, era um cara importante. E a sua mãe, uma socialite maluca. maravilhosa. Corria de carro junto com ele. Bárbara, vem cá. Faz parte da cultura dos famosos esconder esse tipo de coisa, não é? Você resolveu botar tudo para fora. Você foi viciada, Não, eu fui dependente, dependente de álcool e do resto também, não é só álcool. Não, é assim. O cigarro é tão... Não, mas o álcool, ele é diferente do cigarro, porque ele é uma doença social. Ele envolve o filho, a mãe, a namorada, o namorado. É uma doença que o cara, quando ele está com problema de álcool, ele atinge todo mundo. Colega no trabalho, atinge... Então é uma doença que não é... como o diabetes. Por exemplo, o diabético tem mais vontade de comer açúcar do que a pessoa normal. Mas ninguém chega e fala, esse cara não é mau caráter. Esse cara, moralmente, ele é fraco, ele não tem força de vontade. E o alcoólatra não, é uma dependência, a pessoa vai mudando o metabolismo, é uma coisa fisiológica. E mesmo leva assim, a outras drogas também. Leva, às vezes não Você leva. foi levada? A minha droga de escolha sempre foi o álcool. Uau. Mas no final da minha carreira de alcoolista, que foi lá pelo ano de 2006, 2007, quer dizer, finalmente, porque eu passei 30 anos lutando contra esse negócio. Parava um ano, depois voltava, depois parava mais 2 anos. Eu terminei completamente de beber porque eu tive um problema de ressaca moral, que eu não aguentava mais, sabe, Amaury? Agora, o que significa beber? Que bebida você preferia? A minha bebida de escolha era o whisky. Eu gostava de um copo longo, com água com gás e um pouquinho de whisky. Eu não gostava daquele whisky xixizudo, sabe? Aquele whisky que parece um... Sim. Eu gostava daquela cascavel, aquele que faz clec, 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 com gelo. E quantos? Podia ser uma meia garrafa. Mas o importante não é isso. O importante não é nem a quantidade, Amaury, e nem a frequência. Hoje em dia, eles vêm por limite, o limite da pessoa. Eu sempre dava problema. Você está cansado de saber, uma época eu fiquei com você, não pode falar isso na televisão, porque você não sabia da doença do alcoolismo, eram outros tempos. E às vezes eu dava umas entrevistas para você, eu estava turbinada pra caramba, e depois eu ficava pé da vida, porque você me entrevistava e dizia, oi, Bárbara e tal. Era um negócio que era assim, não é para aparecer na televisão, não é. Mas é que naquela época ninguém tinha informação, Amaury. Ninguém sabia. Hoje em dia no Brasil precisa chamar a atenção para isso. E se a gente for depender de exemplos, como nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, o cara tem uma doença de Parkinson, ele vai lá e faz uma fundação. Aquele outro, lembra o Christopher Reeve? Você deve ter entrevistado. Christopher Reeve, o Superman. O Superman, ele caiu do cavalo, ficou tetraplégico, fez uma fundação, levantou um montão de dinheiro.
O Robin Williams era alcoólatra e ele chamou a atenção. Quando você se identifica, quando você fala, pô, o Robin Williams tem um negócio que eu não estou sabendo que... Porque eu demorei anos para saber que eu tinha um problema, porque eu achava que eu parava quando eu quisesse. Entendi. Entendeu? Então é difícil, é uma coisa muito complicada e muito sofrida. Agora, Bárbara, eu tô piruando o livro, vou lê-lo porque o livro já me pegou. É interessantíssimo. Tem um box de fotos aqui, que conta mais ou menos a sua história, né? Deixa eu mostrar a capa do livro, que é muito interessante. Tem a estampa da Bárbara, de óculos, sóbria. Aqui eu tô princesa e aqui eu tô demônio, tá vendo? Aqui eu tô demônio, é. Aqui? Aqui é a pombagira, quando pegava a pombagira, é. O livro se chama A Saideira, uma dose de esperança depois de anos lutando contra a dependência. Esse livro é meio biográfico também, não, não claro. fala só sobre essa sua dependência. Não, é que eu não queria fazer também um livro muito pesado, porque, olha, eu vou te dizer, eu levei 2 anos para escrever, foi barra pesada, ter que reviver todas aquelas coisas. Você esperou mesmo seus pais? Não, foi tudo junto. Foi não, tudo mas, junto. Mas é verdade. Isso Você ficou mais animada depois que eles se foram? Eu não tinha coragem, talvez, de fazer eles passarem de novo Entendi, isso, sabe? Eu acho entendi. que para eles, para a geração deles, inclusive, era uma coisa que envergonhava eles. Mas eles não mereciam. Eu sempre te encontrei em festas e te entrevistei mesmo. Muitas vezes. Mas eu nunca percebi que você estava tocada assim. Estava me prejudicando horrores. E eu fiz esse livro, Maurício, se ele ajudar uma pessoa, eu vou ter ganho já. Porque é para tentar conscientizar as pessoas. É para contar uma história engraçada, porque tem cada história. Tem uma que eu enfiei uma caneta na orelha do Mário Covas, deixei ele com a caneta pendurada. Tem cada coisa. Quase foi demitida por causa disso. Exatamente. Nem me fala de demissão. Por isso que eu estou te pedindo emprego. Tem uma história que você acorda na cama de um fotógrafo. Ah, tem. Ou não tem? Tem, do Chico Aragão. Opa! Você não entregou o nome aqui. Não, claro que não. Claro que não. Inclusive porque ele mora em Portugal, já foi. Era lindo, era um anjo querubim. Qual foi o problema maior que você teve por causa do álcool? Eu perdi a visão do meu olho. Você fez essa autofaxina já toda, não é? Já, claro. Eu perdi a visão do meu olho direito. Você perdeu a visão do teu olho direito? Eu passei chumbada na Avenida Paulista de porre. Totalmente de porre. E dirigindo? Totalmente. Dirigindo e sem cinto de segurança. 1981. Quer dizer que você não enxerga nada? Desse aqui, não muito. Eu já fiz outra cirurgia e tal. Eu arranquei o espelhinho retrovisor com a cara. Agora, uma coisa, né? Eu já tive uma depressão. Durou 1 ano, essa minha depressão. Eu já contei isso, não me vergonho de dizer. Claro, é bom que você dê esse exemplo. E o único momento em que eu achava que estava saindo dessa depressão era quando eu bebia. Tá vendo? Mas no dia seguinte, ela voltava pior ainda. Uma coisa leva a outra. Você nunca teve depressão? Não, eu tenho uma angústia residual que anos e anos bombardeando a hipófise, você altera o sistema nervoso. Então eu tenho uma coisa que eu tenho muita agitação. Eu parecia ser uma pessoa muito agitada. E isso. Você tomava antidepressivo? Não. Não. Ansiolítico, nada? Ansiolítico, sim. Sim. Mas quando você vai ver isso, é um pouco de depressão. Entendi. Que é inevitável. Qual foi o gatilho para você ir para o álcool? Você também não sabe. Não, porque era bom, Amaury. Porque é bom. Deixa eu chamar a atenção para um detalhe aqui, que eu não falei, da capa do livro A Saideira, da Bárbara Gância. Eu achei maravilhosa a ideia. Como ela fala da sua dependência alcoólica, aqui tem uma marca, como se fosse um copo. Foi pousado aqui. Até eu pedi para o Mariano, que trabalha comigo, falei, Mariano, você trouxe um copo... Limpa. O que é isso? Limpa isso? Mas dá isso foi de propósito. Muito legal. É bacana. Muito legal. Ótima ideia. Muito obrigado. Muito bem sacada. Muito obrigado. Muito bem sacada. Ô, Bárbara, fala mais do livro. O que mais? Você conta... A sua trajetória jornalística está aqui também, não é? Um pouquinho, Tá, as histórias, as cagadas estão aí, né? As coisas erradas que eu fiz estão aí. Tem um pouquinho de coisa boa, mas é tudo mais ligado ao álcool, Amaury. Então, ainda porque eu estou devendo falei mais. Que na minha depressão, o único momento que eu tinha um alívio era a hora que bebia. Você não foi
pro álcool, por alguma frustração, por nada? Não, de forma alguma. Essa coisa de a gente ter essa... Ai, por que ele bebe? Ele bebe porque é bom. Eu bebia quando o Corinthians ganhava, quando perdia, quando empatava, entendeu? Só que eu sou santista, então você imagina, né? Você fala no livro que... Como é que você sempre lidou com rótulos, né? Bárbara Gância, falavam bêbada. Não, primeiro começou, né? Primeiro era lésbica, depois bêbada, depois gorda e hoje em dia é velha. A velha, olha lá vem a velha. Pra mim tudo bem, eu tô com 61 anos, tô feliz da vida, Mauri. Limpa. Então, limpa. E o livro eu fiz um pouco pra mostrar que a gente consegue parar e consegue tirar um barato da vida, mesmo depois Você de parar. perdeu uma parceira por causa do álcool? Te mandaram embora? Não, mandar embora eu acho que ainda não aconteceu, mas perder relacionamentos, vários, porque ninguém aguenta bêbado. De certa forma também é um livro de autoajuda. A Celina não deu um pé na sua bunda por causa da depressão? Não. Então pronto. Não, pois a depressão é diferente. A depressão é diferente. Você tem uma mulher de ouro que eu amo de paixão. Querida, amo de obrigado. paixão. Bárbara, fala mais um pouquinho. Você não perdeu nenhum emprego por causa disso? Não, perder emprego eu não cheguei a perder. Mas na Folha de São Paulo... A Folha de São Paulo? Isso foi por causa do Mário Covas, que eles ficaram bravos. Não, né? ficaram bravos, não me mandaram embora. A Folha de São Paulo é uma... eu começo a falar, eu vou querer chorar. Eu fico muito emocionado porque eles tiveram um saco comigo, Amaury, mas um saco. E eu não era a pessoa mais fácil do mundo quando eu bebia, normalmente. E eles, não sei por que, ficaram comigo lá, entendeu? Anos a fio. Anos, 32 anos, Amaury. E como é que você, nesse estado, conseguia produzir Porque não é coisas nesse tão estado. boas? Porque não é nesse estado. Porque a pessoa que é alcoólatra não bebe todo dia. É entre um copo e outro? Não, é tipo 2 vezes por semana. Entendi. Isso já é um problema. Entendi. Entendeu? Quando começa a dar problema, é porque você... Quer dizer que a história de que a humanidade está uma dose abaixo não existe? Não sei, olha, eu lembro que com o Rui Castro, o escritor, eu falava, a gente bebe para achar os outros engraçados, sabe, né? Não pra gente ficar engraçado, para achar os outros. O Rui Castro teve um papel importante na tua vida. Muito. Ele é o mentor do livro, o mentor de eu ter ido para a Folha e ele escreveu a contracapa. Ele fez a contracapa? Fez. Eu nem sabia que ele tinha sido namorado da Cláudia Matarazzo. Espero que ela esteja aí no lançamento. Eu preciso ir no lançamento, você sabe, né? Eu sei, claro que eu sei. Então só... É que eu estou segurando a Bárbara Gância aqui, mas já tem um monte de gente lá aguardando para lá. Eu vou dar uma palestra. Autografar. Você vai dar uma palestra? Vou dar uma palestra. Falando sobre isso que você está falando aqui? Falando tudo sobre isso que eu estou falando aqui. Eu preparei uma palestra. Então, para finalizar, Bárbara, o que você quer que as pessoas... Pergunta saideira. Eurandi! Esse aí é meu leitor. Seu leitor? Graças a Deus. Eu também sou. Ah, que bom. Pois é. Você está escrevendo onde hoje? Eu, hoje em dia, estou no programa Saia Justa do GNT. Isso eu sei, mas... E escrevi o livro, levei 2 anos. Mas você não está numa revista também? Não. Eu adoraria. Você não quer me contratar, caramba? A Folha não vai te chamar de volta? A Folha, hoje em dia, já passou, né? Já fiz esse... Estou com 61 anos, Amaury. Agora, ir para o Jornal Diário... 61 anos hoje, com a medicina, é um bebê. Com a minha imaturidade, é como se tivesse 18. Só quero que você me conte, antes de você sair, Bárbara Gância, da história do cheque. Quando você dava um cheque e estava sob o efeito etílico. Não, é a seguinte, eu fui dar uma entrevista no Jô, tem aquela menina que te liga antes para fazer as perguntas e tal. Eu fui lá, o Jô foi gentilíssimo comigo e tal. Chegou no final da entrevista, ele virou... e ele tinha me levado em casa um dia, fazia 10 anos, e eu tinha contado para ele uma história, que eu tinha um acordo com o meu gerente do banco, que quando a assinatura não batia, estava começando a voltar muito cheque. E eu comecei com o Mário do Banco Real, lá da Barão de Limeira, eu punha assim um TB atrás do cheque, daí ele falava, tô bêbada. E o do Jô Soares me lembrou, ele falou... Falei, mas como é que esse homem... A menina não perguntou essas coisas, né? Daí eu falei assim pra ele, além de porte de elefante, tem memória de elefante. O Jô Soares, gente, é uma cara de pau, né? A cara de pau. Bárbara, te amo. Eu também. Muito obrigada pelo prestígio de você ter vindo Bárbara até aqui. Gância, vou mostrar o livro de novo. Obrigada mesmo. E a hora que for comprar na livraria,
Isso aqui não é sujeira, não. É a marca do copo da Bárbara, que não existe mais. Que não existe. Ai, Não Deus existe seja mais. E louvado. sem cigarro também. Sem cigarro, sem... Só eu, de vez em quando... Então, mas só uma trepada. De quando em quando, assim, uma vez cada 2 meses, né? Você tá bem casada hoje, né? Graças a Deus. Não vamos falar, porque senão vai dar para visualizar, né? Melhor não visualizar. A marca, portanto... do seu máximo. Beijos. Querido, muito obrigada. Bárbara Gância, só pra vocês. Tchau, gente.